Nós desejamos que o céu se rasgue sobre esse lugar. Que não possamos nos conter diante da tua glória. Deixa fluir o rio do trono, nós queremos mergulhar. Os corações estão abertos, somos tua morada. Os céus se abrem hoje aqui, tua glória vem nos envolver. Queremos mais do teu poder. Os céus se abrem hoje aqui, tua glória vem nos envolver. Queremos mais do teu poder. Nós desejamos que o céu se rasgue sobre esse lugar. Que não possamos nos conter diante da tua glória. Deixa fluir o rio do trono, nós queremos mergulhar. Os corações estão abertos, somos tua morada. Os céus se abrem hoje aqui, tua glória vem nos envolver. Queremos mais do teu poder. Os céus se abrem hoje aqui, tua glória vem nos envolver. Queremos mais do teu poder. Os céus se abrem hoje aqui, tua glória vem nos envolver. Queremos mais do teu poder. Vem com fogo, vem com glória, incendeia-nos. Faz de novo, vem, transborda, faz arder, Senhor. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar.
ti. A bagagem do passado carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu, condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. E então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
Graça e paz, igreja, bom dia a todos. Vamos continuar louvando na presença do Senhor, né? Com o nosso momento de dízimos e ofertas, amém? Quero convidar os irmãos a abrir 2 Coríntios 9, 7. Amém? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, se nós, tudo que nós fizermos, dá ao Senhor com alegria, nós vamos receber em dobro na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, porque Deus é um Deus que cumpre com a sua promessa, porque nós servimos um Deus que é um Deus vivo. A prova está aqui nessa live que a gente fez, os irmãos abençoando a cada pessoa que precisa, e o que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja, na nossa casa, com a nossa família, só bênçãos, graças a Deus. Então temos que agradecer a um Deus vivo, que é um Deus que nós servimos, que é o nosso Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a ficar de pé, para nós orar e agradecer por essa manhã, por esse culto, por esse dia tão abençoado que está apenas começando, amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, primeiramente, Senhor Jesus, porque o Senhor nos colocou mais uma vez na Tua presença, aqui na Tua casa, Pai, para Te servir, Te glorificar, o Teu santo nome, Pai. Obrigado por essa semana que se passou, Pai, porque sabemos, Pai, que muitas lutas chegaram até nós, mas nós vencemos, Senhor, e nós cremos que essa semana que está iniciando, Pai, esse mês vai ser um mês de vitória, de bênção na nossa casa, Pai. Obrigado por esse momento, por esses dízimos e ofertas, que cada um que está aqui, Pai, dê de acordo com o seu coração, com alegria, porque é para o teu reino, para a tua casa, Pai. E aqueles, Pai, que estão nesse momento precisando, Pai, de um emprego, abra uma porta, Pai, porque o Senhor sabe, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor Jesus. E nós cremos, Pai, que na vida de cada um daqueles que estão passando por necessidade, essa semana vai acontecer um milagre na vida deles, Pai. Vai acontecer bênção na sua casa, Pai. Aquelas pessoas que estão passando nesse momento, por um momento difícil, com as pessoas nos hospitais, Pai, vá até eles agora, nesse momento, com os teus anjos, abençoando a cada um, Pai, e nesse momento, abençoe também aquelas pessoas que vão dar aqui com o seu coração, porque sabemos, Pai, que tudo que nós demos com alegria, recebemos em alegria, porque sabemos que é melhor dar do que receber, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor vai fazer milagre nesta semana, durante essa epidemia, Pai, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus, meu Deus. Essa é a nossa oração, amém, Senhor, amém. Entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Pois céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, Deus. Graça e paz, igreja, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa do papai. Na verdade, a casa do papai é aqui, né? Nosso coração. Mas aqui é o templo onde a gente celebra, onde a gente recebe, para depois a gente sair e compartilhar. Mas eu estou aqui hoje para dar um breve testemunho do que Deus fez na minha vida agora no mês de março. Logo no início do mês, a minha esposa, falando nisso, ninguém melhor que o Mariano para dar a palavra do dízimo aqui, né, Mariano? Recebeu uma grande bênção essa semana, testemunha aqui depois. Isso é bênção, isso fortalece a nossa fé. Mas no início desse mês, a minha esposa sentiu ali alguns sintomas da Covid, dor no corpo, enfim, tosse. E aí o quadro dela se agravou bastante. Ela teve ali parte do pulmão comprometido, sentia dores, sentia falta de ar. O quadro dela evoluiu para uma pneumonia, mas para honra e glória do Senhor ela melhorou. Graças a Deus, Deus fez uma obra na vida dela. Porém, logo em seguida, eu peguei a Covid. E
eu senti ali dor no corpo, senti um pouco de febre. Na quinta-feira, quando foi na sexta, eu já busquei atendimento. Fui lá na unidade de saúde, inclusive, se alguém trabalha lá, muito obrigado pelo carinho, porque fui muito bem atendido lá, muito bem atendido mesmo. Eu nunca tive problema de saúde, e então raramente eu preciso do atendimento de saúde aqui de Sapezal, mas fui muito bem atendido. Então senti os sintomas na sexta-feira. Quando foi no sábado, já busquei atendimento, e aí quando foi na terça-feira, já me ligaram dizendo que eu estava positivo para a Covid. E aí começamos, a tomar os medicamentos e tudo. Quando foi na semana seguinte, eu comecei a sentir muita febre, muita fraqueza. E eu lembro que de domingo para segunda-feira, ali dia 14, 15 aproximadamente, eu passei muito mal em casa, tremia muito, tive muita febre e tremia muito, era uma coisa de louco, assim, eu nunca passei por isso, era incontrolável, assim. E aí na segunda-feira, isso que eu tinha ido na unidade já no sábado, e a médica tinha prescrito a minha internação. E aí eu fui lá no hospital, o médico falou: não, você está respirando bem e tal, não precisa e tal. Aí eu voltei para casa e aconteceu essa questão de passar muito mal de domingo para segunda. E aí na segunda-feira eu estava com muita fraqueza, muita febre, fraqueza e febre, perdi o olfato, paladar e tal, mas fraqueza e febre estava de uma maneira muito grande. E aí voltei lá na unidade, o médico falou: não, você precisa ser internado urgentemente. Cheguei no hospital e demorou um pouquinho, e aí, enfim, fui internado. E aí naquele dia o médico, no boletim diário, disse para minha esposa que eu precisava de intubação, precisava ser intubado, porque o meu quadro agravou muito, meu pulmão foi comprometido 30%, 40%, e minha saturação muito baixa. E detalhe, eu não sentia falta de ar, não sentia dor, sentia fraqueza e febre, olha só. E aí precisava de uma intubação. E aí logo a igreja começou a orar. Por isso que eu digo para você que igreja não é um lugar para você, isso é o Carlito que fala, e eu tenho para mim que igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. E aí logo na segunda, a igreja, minha esposa, meus pais começaram a orar por mim, e de um dia para o outro o médico decidiu que não ia me intubar. E aí tem que ter uma explicação clínica, Ele disse que quando tirava o meu oxigênio e voltava o oxigênio, minha saturação subia muito rápido, não demorava para subir. Se demorasse, eu tinha que ser intubado e até enviado para Cuiabá. Uma tia minha tinha até conseguido já uma vaga para Cuiabá, mas graças às orações da minha família, de vocês, eu não precisei disso. E aí essa semana foi muito difícil, foi muito dura. Eu fiz 4 sessões. Gente, eu pensei que eu não ia chorar. Mas vamos lá. Ô Rafael, fiz 4 sessões de um negócio chamado VNI, que é ventilação não invasiva, que é o mesmo equipamento da intubação, só que por fora, A intubação é por dentro, invasivo, e esse foi não invasivo. Fiz 4 sessões de 4 horas. Era uma máscara que tampava tudo assim, a respiração, você não tinha por onde respirar, a não ser por essa máscara, e ela soprava oxigênio e parava, e era assim, terrível, porque parava 1, 2 segundos, você não tinha por onde respirar, tinha que esperar o oxigênio vir de novo. Enfim, fiz 4 sessões de 4 horas, e aí, isso na quarta, na quinta-feira, já à noite,
tiraram o oxigênio de mim. Isso na quarta-feira ou na terça, não lembro, o pastor me mandou uma mensagem, um áudio do pastor Ademar, acho que na terça-feira, mandou, minha saturação ficava 90, 91%, e o pastor mandou esse áudio lá do pastor Ademar, e eu escutei o áudio e estava orando junto, parecia até que o pastor Ademar estava lá junto, e eu orei junto com aquele áudio e tal. E aí eu escutei o bip do monitor, pi, 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 e falei, gente, e agora? Estou morrendo logo na oração, mas não, é o contrário, quando fica mais agudo, pi, 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 quer dizer que está melhor, mas enfim, a cabeça... E aí quando eu olhei o monitor, estava 97% na hora da oração. Essa foi uma primeira experiência com Deus. E aí... tive várias, e eu recebi a mensagem de um tio meu, falando que uma mulher foi lá na rádio, e aí, né, começaram a orar por mim, e falou, não, ele não vai morrer não, Deus tem um propósito na vida dele e tal. Aí quando eu olhei no monitor, também estava 97%. Na quarta-feira à noite, eu pedia muito para Deus cuidar da minha mente, porque quando você pega Covid, eu tive muitos pesadelos. Eu não sou de ter pesadelo, minha esposa sabe, eu acho que eu nunca contei um pesadelo para ela, porque eu não tenho, dificilmente, só que eu tive muitos pesadelos assim, e aí pedia muito para Deus cuidar da minha mente. Quando foi na quarta-feira, eu não conseguia enxergar direito, não sei se era efeito de remédio ou alguma sequela da Covid, mas eu não enxergava direito assim. E aí eu escutava o áudio da Bíblia, né? E depois que eu escutei o áudio da Bíblia, eu via flechas brancas, muitas flechas brancas assim, entrando em mim. E assim, o Espírito Santo disse claramente que eram as orações de vocês. Eram as orações de vocês, da minha família, flechas brancas entrando em mim. E aí quando foi na quinta-feira, o médico foi lá no quarto, ele falou, ele me examinou e tudo, ele falou, Marcel, na sexta, quando foi na sexta-feira eu já estava sem a máscara de oxigênio, e o médico disse assim, Marcel, eu não entendi a sua repentina melhora, a sua saturação está muito boa, você não tem nada no pulmão, não entendi o que aconteceu. Eu falei, eu sei, né? Eu sei o que aconteceu, porque eu vi o que aconteceu, as flechas brancas, né, entrando em mim. E eu recebi muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de vocês, isso fortalecia muito, me fortalecia muito. Era muito gostoso receber uma mensagem, receber as mensagens de vocês que estavam orando por mim. E aí o médico falou, não sei o que aconteceu, eu vou te liberar, vou te dar alta. Eu não vou te dar alta hoje, eu vou te dar alta amanhã, porque eu vou te examinar primeiro, porque eu achei estranho. E aí quando foi na sexta-feira, no sábado de manhã, ele me deu alta, para a honra e glória do Senhor. E eu estava em estado grave, o médico falou, as pessoas ficam no mínimo 10 dias aqui, e no sexto dia, eu saí daquele hospital. Graças a Deus que me deu o sopro de vida, graças às orações de vocês, graças ao carinho de vocês. Então vale muito a pena servir o Papai do Céu, vale muito a pena servir ao Senhor, e vale muito a pena pertencer a essa família. Então glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. E é isso, não estou mais transmitindo, né? Então está tudo certo. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é bom, né? O tempo todo, né? Eu quero desejar uma feliz Páscoa para você, para sua família. Não é pecado comemorar a Páscoa. Nós não cremos que você não pode comer carne vermelha, né? Nós não estamos presos a isso, né? Mas
Quem gosta de peixe também pode comer, não tem problema nenhum não. Peixe é saudável, né? É um alimento saudável. Mas, e também, às vezes está preocupado, ganhou um ovo de Páscoa. Se você é tão espiritual assim, que você acha que tem alguma coisa de errado, pode mandar para mim que eu como, tá bom? É só chocolate enfeitado, né? A gente não é pecado ganhar um ovo de Páscoa, né? O chocolate é chocolate, a diferença é a forma dele ali. E foi uma maneira que acharam, né, de presentear uma outra na data da Páscoa. Se a gente for buscar a origem, tudinho, aí a gente não vai comer mesmo, né? Mas deixa para lá. Então, se você não conhece, então não tá falhando, né? Assim, a gente só fala quando a gente conhece. Paulo fala assim: se o fraco não come carne, né? Então não escandalize ele. O dia que ele for na sua casa, não dá carne para ele. Eu nessa parte não sou fraco, não. Eu gosto de chocolate. Só não tomo no café da manhã para não ensinar as crianças errado. Mas eu queria compartilhar uma palavra especial. Especial não, toda palavra é especial, né? Eu louvo a Deus pela vida do Marcel, da Tarusca, todos os irmãos que se recuperaram. Assim, quando o Marcel, a situação dele foi agravando, a irmã Tarusca sempre estava me mandando as mensagens. Eu havia perdido um dos meus melhores amigos, com 34 anos. E quando ela mandou aquela mensagem, eu comecei a chorar. Da situação dele, que ele teria que ser entubado. E o Christian Davi entrou bem na hora, ele estava na sala comigo. Ele falou: pai, por que o senhor está chorando? Eu falei assim: é que o irmão Marcel não está bem. Está acontecendo alguma coisa? É por causa do seu amigo? Eu falei: também. Imagina você perder um amigo de 34 anos, que foi cuidar do pai dele que estava com Covid, pegou e faleceu. Não tinha problema nenhum de saúde também. Então, aí eu comecei a orar ao Senhor pela vida do Marcel. A pastora convocou as irmãs para estar em oração pela vida do Marcel. Eu mandei no grupo lá dos discípulos, pastor Ademar. Nós temos um grupo de pastores, né, que são discipulados por ele, ou discipulados por algum dos discípulos dele. E nós entramos em oração. O pastor Serino, um monte de pastor começou a mandar: nós estamos em oração pelo Marcel, em nome de Jesus. Ele vai se recuperar, ele vai ser curado por completo. Então as orações começaram. E o pastor Ademar é uma pessoa muito de Deus, muito espontâneo. Ele já mandou, naquele viu lá, ele mandou uma oração, né? Ele orou ali. E eu já mandei em seguida para o Marcel, né? Na hora que ele mandou, aí o Marcel contou para mim o que Deus fez, através de uma oração gravada no WhatsApp, né? Que ele orou ali com fé. Porque Deus não está limitado, né, irmãos? A nós que limitamos Deus. E eu quero falar desse Deus sem limites, né, com você. Agradeço as irmãs, vocês estão de parabéns, hein? Foi demais, hein? Eu chorei, eu dancei, eu pulei, eu se alegrei com vocês. Muito obrigado também por todos, irmãos. Eu não vou citar aqui nomes para não esquecer ninguém, mas teve os brindes que as empresas, alguns irmãos ofertaram. Foi sorteado aqui brinde, bastante brinde. O leite foi arrecadado, alimentos. Então, Deus é bom. Muito obrigado pela vida de vocês. Foi um sucesso aí a live solidária, né? Já está abençoando outras vidas, tá? Nós já começamos a distribuir para as pessoas que estão precisando, né? Às vezes a sua casa está tudo bem, né? Mas tem alguém que está precisando, amém? Então, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Nós continuamos firme aqui na oração, irmãos, das 5 às 6, de segunda a sexta. Tenho certeza que não é em vão acordar de madrugada para orar, interceder, clamar ao Senhor, uns pelas vidas uns aos outros, né? Está em oração. Eu acredito muito no poder da oração, irmãos. Acredito muito. Quando a igreja ora, o céu age em favor da igreja. Quando o céu não age, a terra treme, né? Assim? Não tremeu lá a terra? A Bíblia fala lá em Atos. Gênesis capítulo 22. Eu quero falar sobre a substituição, né? O tema que o Senhor colocou no meu coração. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, que foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa questão da Páscoa, pensando sobre o sacrifício de Jesus, e me lembrei desse texto, né, que a gente chama de tipologia, quando você vai estudar em teologia, que é algo parecido com o que Deus faria por nós, aquilo que Deus ia fazer no nosso lugar, lá no Novo Testamento, porque aqui é o Antigo Testamento. Então Jesus ainda não tinha se feito carne, Jesus ainda não havia se manifestado como Deus homem, né, em carne e osso, habitado entre nós, mas ele era o anjo do Senhor, né? Jesus é chamado de anjo do Senhor no Antigo Testamento, e nesse texto eu já ouvi vários pregadores, eu até já ministrei palavra desse texto, não sei quantas vezes, e fala que Deus, após o filho esperado de Abraão, né, agora não é mais Abrão, e sim Abraão, pai de nações, ele tem o seu filho vai crescendo, e Deus coloca Abraão à prova, e fala assim: olha, eu quero que você leve o seu filho até onde eu vou te indicar, e lá você vai oferecer em sacrifício o seu filho. Claro que Deus jamais aceitaria um sacrifício humano
a não ser o de Cristo, do seu próprio Filho. Então esse texto aqui, na tipologia que a gente fala, é um tipo de Cristo. Aqui o jovem Isaac e Abraão, um tipo de Deus, e Isaac, um tipo de Cristo, ou aquilo que o Pai e o Filho faria em nosso lugar. Então esse texto, ele simboliza isso na tipologia, que Deus, o Pai, como Abraão, ofereceria o seu Filho no nosso lugar. Por isso que Deus, ele fala para Abraão, fala assim, olha, você vai lá, pega o seu filho que você ama. Por que ele fala o filho que você ama? Abraão já tinha outro filho, ele tinha o Ismael, mas o filho aguardado da promessa, que era com a sua esposa, que Sara, que era estéril e teve esse filho, no caso era o Isaac, não era o Ismael. Ismael, ele era um filho com a escrava, porque Sara, ela teve uma ideia ali no momento ali de pegar, falou assim, vamos resolver esse negócio, que senão eu não posso dar filho para você, eu vou pegar a minha escrava e você vai ter um filho com ela. E quando ele nascer, esse filho vai ser considerado meu filho. Isso aconteceu? Não, claro que não, né, irmãos? E aconteceu ao contrário, né? A escrava, Agar, ela começa a achar que ela era mais importante do que a própria Sara, porque ela deu um filho ao seu senhor, o Ismael. Então, não que Abraão não amasse Ismael, mas Ismael não tinha a promessa que Deus tinha dado a ele lá em Gênesis 12, que ia fazer dele pai de nações. E no caso aqui, o filho amado, o filho tão esperado, o filho da promessa, é o Isaac. E o Isaac nasce. De repente o menino começa a crescer. Lembra que o Abraão faz uma festa quando ele desmama, aquele menino assim, aquela alegria toda com o seu filho. Deus fala assim, peraí, agora eu vou colocar à prova a sua fé. Pega seu filho e sobe até o monte, lá você vai me oferecer ele em sacrifício. Deus não falou assim, leva um cordeiro, mas falou assim, leva o seu filho. E ele foi. No meio do caminho, a Bíblia diz que o Isaac, ele cai a ficha dele, ele fala assim, rompe o silêncio. Pai, tem a faca, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Porque o filho conhecia, sabia como era feito o sacrifício. E o pai fala o quê? Deus proverá. Deus proverá. Deus vai prover, meu filho, esse cordeiro. Abraão é considerado o pai da fé no Antigo Testamento, na Bíblia em si. E ele fala, meu filho, Deus vai prover esse cordeiro. E eu ouvi, acho que foi o ano passado, acho que uma mensagem curta do Luciano Subirá, lá em Israel, que chamou muita atenção. Falava sobre o substituto. Por que isso? Talvez você não ouviu essa palavra, eu até aconselho você a ouvir ela. Ela é muito interessante, que mostra o porquê Cristo veio. E ele lê esse texto, e aqui, diante do momento de sacrificar o próprio filho, em obediência a Deus, o anjo do Senhor fala com Abraão, não precisa mais, olha para trás. E ele olha e vê um cordeiro preso no arbusto com seu chifre, e fala assim, está aqui o cordeiro, eu provi o cordeiro. Lembra que Abraão é um tipo de Deus, do Pai, simbolizando o Pai. O Isaac aqui simboliza o filho que morreria por nós. Mas e o cordeiro? O cordeiro é o sacrifício substituto de Deus. Quem é o cordeiro, irmãos? Sabe quem que vai responder para nós? João Batista. João Batista está batizando uma fila de pessoas. Quem lembra dessa passagem? Como que ele chama Jesus? Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Ou seja, o Antigo Testamento está nos mostrando, nos apontando para o Cordeiro de Deus. A lei e os profetas duraram até João, a Bíblia fala. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Até chegar Jesus, o que acontece com João? Decapitado. Porque ali, no batismo de Jesus, ele fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado.
veio substituir. Quem já leu Levítico aí? Levítico é sacrifício em cima de sacrifício, não é assim, irmãos? É derramamento de sangue em cima de derramamento de sangue, simbolizando o sangue substituto de Cristo por nós na cruz. Aquilo que nós não podemos nos justificar por nós mesmos. Por isso que Jesus, Ele é o substituto. Ele é a substituição pelo meu pecado e pelos seus pecados, para nos dar o perdão de Deus, para nos redimir com o céu, porque o pecado nos separou de Deus. Não tem como na Páscoa eu não falar o sentido da Páscoa para você. O sentido da Páscoa lembra, agora eu vou lá para Êxodo, lá em Êxodo a Bíblia diz que Deus chama Moisés lá na sarça ardente, leva ele lá para o Egito de novo. Ele estava no deserto, ele volta lá para o Egito. Quando ele volta para o Egito, ele volta com uma missão: libertar o povo de Israel da escravidão. E quando ele vai com essa missão, o faraó não aceita. Mas a Bíblia fala o quê? Que veio as 9 pragas. Toda vez que vinha uma praga, o faraó amolecia o coração, mas depois ele endurecia o coração de novo. Aí quando chega na 10ª praga, aí, irmão, era morrer todo primogênito do Egito, até dos animais. Até dos animais, a Bíblia fala. E ele faz o quê? O Senhor fala assim: agora você vai falar para o meu povo, porque até agora eu não estava fazendo diferença, mas agora eu vou fazer a diferença. Fala para eles pegarem um cordeiro, um macho sem defeito, reúne com a sua família. Aí fala das ervas amargas, fala lá do pão asmo, que é o pão sem fermento. Por que sem fermento? Acho que eu já expliquei um dia aqui para os irmãos. Porque o fermento, ele faz a massa, ela cresce, não é? E não fica umas vaguinhas ali dentro, uns buraquinhos. Então, tinha que ser sem fermento, porque o fermento simbolizava assim, que igual o pão cresce e tem as vaguinhas, é como o pecado. Na vida do cristão, do discípulo de Jesus, ele não pode ter espaço para o pecado. Então, por isso que o pão era sem fermento. Por isso que os judeus, o pão da Páscoa era sem fermento. Por isso que simbolizava o fermento, ele abria espaço para o pecado. Não que o fermento é pecado, tá? Mas é tudo simbólico, até vir Jesus. E ele fala assim, ele vai comer, quando matar aquele animal, vai passar o sangue em cima do umbral da porta, ou do portal da porta, na nossa linguagem hoje. E o que vai acontecer? Quando o anjo da morte vir, não é o anjo do cavalo amarelo, tá, irmãos? Mas o anjo da morte vir, porque saiu um vídeo aí de um cavalo amarelo que ia passar no dia 30, que ia matar tanta gente. Irmãos, não acredite nessas besteiras, acredite na palavra de Deus. Para de ficar procurando esses falsos profetas, essas revelações especiais. A revelação especial de Deus está aqui, diante de você. É só pegar, abrir e ler. Se você não gosta de ler, baixa um aplicativo no seu celular. Tem uma que eu vou indicar para você, chama YouVersion. Eu não sei falar inglês, mas tem várias versões e tem áudio. Então se você não gosta, você vai, coloca lá e começa a ouvir. Basta ter internet, né? Quase todo mundo tem internet. E quando o anjo da morte passou, irmãos, o que ele fazia? Ele saltava a casa do judeu, a casa que tinha o sangue. Então a palavra Páscoa vem de saltar sobre. Ou seja, a morte não vai entrar aonde tem o sangue, a marca do sangue do cordeiro. Ou seja, irmãos, nós estamos sujeitos a pegar o Covid? Sim ou não? Sim. Nós estamos sujeitos a ficar desempregados? Sim. Nós estamos sujeitos a ficar enfermos? Nós estamos sujeitos a ter problema? Nós estamos sujeitos à morte? Sim. Mas, se nós temos a marca do sangue do Cordeiro, a nossa morte só é física, não é espiritual. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Se nós temos a marca do sangue de Cristo em nós, nós não morremos eternamente. Então a Bíblia ela é muito simbólica também. E por isso que esse cordeiro vem substituir o sacrifício do menino Isaac, do jovem Isaac. Falou assim, olha, vai vir alguém, Isaac, vai vir alguém, Abraão, que vai substituir o sacrifício.
E Ele é o meu cordeiro, é Ele que vai substituir os pecados do homem, e não mais anual ou mensal, como era feito no Antigo Testamento, lá no templo em Jerusalém. Você acha que por que, meu irmão, que até hoje não reconstruíram o templo? Claro que tem uma questão profética lá na Bíblia, mas porque não há mais a necessidade de oferecer sacrifício em Jerusalém pelos nossos pecados. Porque o Cordeiro de Deus, que João Batista podia falar assim: e aí, primo, você veio batizar também? Está carregado de pecado, hein? Porque as mães eram primas. Mas não, ele não falou isso. Ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele não queria nem batizar Jesus. E muitas vezes, né, um familiar nosso nem considera a gente, né, irmãos? A sua fé, né? Fica duvidando da fé. Mas Jesus, fica tranquilo. Jesus também falou assim: ó, o profeta não tem honra em casa. Então fique em paz, só dê bom testemunho. Dê bom testemunho na sua casa, para sua família. E João chama Jesus de Cordeiro. Aqui a Bíblia nos mostra um cordeiro, substituindo o sacrifício do menino Isaac, do jovem Isaac. Agora eu quero abrir com você, lá no Novo Testamento, em Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 26. Olha o que diz, Mateus 26, 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Ou seja, agora está se cumprindo a escritura. Lembra do jantar da Páscoa? Jesus chamou os seus discípulos e falou assim: olha, vocês vão pegar lá um jumentinho, vocês vão separar um lugar, e nós vamos comemorar a Páscoa junta. Todo ano eles comemoravam a Páscoa por causa da libertação lá do Egito. Vamos voltar lá para o Egito? O que era para fazer? Matar um cordeiro macho sem defeito. Porque passar o sangue em cima do umbral. Para quê? Para que quando viesse o anjo da morte, ninguém morresse naquela casa. Mas também o que? Depois disso a Bíblia fala que o faraó liberou o povo. Os próprios egípcios vinham e davam as suas riquezas para eles. Falavam: vão embora daqui, vocês vão embora. Porque desde o palácio do faraó até todas as pessoas dos animais dos egípcios morreram. O primogênito. Imagina, o herdeiro do trono morreu. Ou seja, por causa do sangue do cordeiro, a morte não entrou naquela casa, mas também, depois disso, houve a libertação da escravidão. O que quer dizer com isso? O que o Senhor está dizendo aí? Por causa do sangue de Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado, porque antes de Cristo, eu e você éramos escravos do pecado. Alguns eram escravos de algum vício. Alguns eram escravos do cigarro, eram escravos da bebida. Outros eram escravos da prostituição, da pornografia, do adultério. E a lista é grande, meu irmão, se eu for falar aqui. Da mentira. Mas a partir de Cristo, quando Cristo entrou na nossa vida, quando nós entendemos o sacrifício perfeito de Jesus da cruz, nós fomos libertos. O dia que entregou a vida para Cristo aí sentiu, assim, parece que saiu um peso de você. Não foi essa sensação? Aquele alívio assim, de sentir perdoado. Quem se sentiu perdoado no dia que entregou a vida a Jesus? Você lembra daquele dia? Ou daquela noite? Eu fui de madrugada, irmãos. Parece assim que saiu um peso de mim.
Depois disso, aquele peso não voltou mais. E todas as vezes que, até quando eu peco, eu falho, o que eu faço? Eu tenho onde recorrer agora, eu vou até os pés de Cristo, porque no nome de Jesus, a Bíblia fala assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é que perdoa. Agora o próprio Jesus está diante de seus discípulos, celebrando a Páscoa. Em seguida ele pega um pedaço de pão e fala assim, olha, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Ele pega o cálice e fala assim, este é o meu sangue que é derramado por vocês, para que vocês, olha só, para que vocês recebam o perdão de Deus. Hoje nós estamos diante aqui dessa mesa simbólica. Esse suco de uva aqui, ele não é o sangue de Jesus. E esse pedaço de pão não é o corpo de Jesus. São atos simbólicos, simboliza. É um memorial daquilo que Cristo fez na cruz por nós. E aqui o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos e celebra a ceia. Ele está dizendo, agora não vai ser mais necessário matar um cordeiro, porque eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o Messias que veio morrer por vocês. Eu sou o Messias que veio se entregar sem pecado, assim como o primeiro Adão, o primeiro homem, chegou sem pecado. Eu vim sem pecado para pagar um preço por vocês ao Pai, para que eu e você tivéssemos o livre acesso ao trono de Deus através do Filho. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, Páscoa para nós cristãos vai além do chocolate, nós sabemos disso. Vai além do simples fato de trocar presente. Vai além de simplesmente mais um feriado. Páscoa para nós tem um símbolo muito forte, irmãos. Muito forte. É onde o nosso Senhor, o nosso Salvador, morreu em nosso lugar. Onde o Senhor nos substituiu na cruz do Calvário. Aonde o Senhor morreu no seu lugar, no meu lugar, igreja. Olha só o quanto que você é importante. Talvez lá no seu trabalho você não é chefe de ninguém, né? Talvez você não tenha um cargo que considerado o cargo mais importante. Mas eu quero dizer uma coisa, isso não impediu de Jesus se oferecer no seu lugar, nem no meu lugar. Olha só como que Deus nos enxerga. Independente de quem somos na sociedade, nós todos recebemos o mesmo valor diante do Pai. O mesmo Filho se entregou por todos. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque o Pai é Deus. Por isso que nós nos chamamos de irmãos uns aos outros. Mas nós somos irmãos. O pastor é irmão também. Ele exerce um chamado pastoral. Pastor de apacentar, de cuidar, de levar alimento. Olha o alimento aqui, ó, que o pastor leva. Para que o rebanho do Senhor cumpra o chamado de Deus. Para que um dia nós possamos nos encontrar com Ele. Nessa segunda ceia, você percebeu que tem 3 ceias aqui? Tem a ceia da Páscoa, a ceia do Senhor e uma ceia no céu, Jesus anuncia. Aonde todo aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador vai cear com Ele no céu. Olha aqui que Ele fala, ó, no versículo 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai, no reino eterno. Ei, meu irmão, se eu e você temos a marca de Cristo, nós vamos cear no céu com Cristo. Não fica triste não, porque você não fazia parte de um dos 12 aqui, que estava aqui na mesa do Senhor, comendo e bebendo com Ele, ouvindo as palavras dEle assim, olho no olho, mas Ele fala assim, olha, vocês um dia vão cear comigo no céu. Ah, pastor, eu sabia disso, eu estou muito feliz, mas eu quero encerrar essa mensagem, eu não posso prolongar muito, para mim não ultrapassar o horário. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em
em outro texto muito conhecido, que fala sobre substituição, Isaías 53. Aqui, meu irmão, aqui está a marca, aqui está o esclarecimento total. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar sobre a substituição na cruz, sobre o nosso substituto. Olha o que ele diz: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelos juízos ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ei, meu irmão, Páscoa é Jesus se entregando no nosso lugar, Jesus morrendo pelo seu pecado, pelos meus pecados, pelo pecado que nós herdamos lá de Adão, lá no começo, que nos separou do Pai. Mas também Jesus morreu na cruz, nos substituiu para curar as nossas enfermidades. Nós tivemos aqui o testemunho do irmão Marcel agorinha, Jesus ouvindo a oração da igreja, ouvindo a oração dele, da família, daqueles que intercederam. O Senhor mostrou até para ele de uma maneira especial, através das flechas. Não podemos limitar Deus, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, porque Jesus já pagou um alto preço por mim e por você na cruz. Jesus é a Páscoa verdadeira, Jesus é o Cordeiro de Deus. Não fique desanimado não, o sangue precioso já foi derramado na cruz, mas Ele não ficou preso no madeiro não. No terceiro dia, no domingo pela manhã, foram procurar Ele na sepultura. Os anjos disseram: ei mulheres, por que vocês estão procurando aqui aquele que ressuscitou?
ressuscitou. Nós servimos o Deus que ressuscitou. Ele foi o primeiro, e aqueles que nele crê ressuscitarão naquele dia, e haverá uma chamada, meu irmão. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, para o gozo da alegria, e você e eu vamos receber o nosso galardão do próprio Deus, e nós vamos cear com Ele. Páscoa é celebração, Páscoa não é morte, Páscoa é ressurreição do Filho de Deus pela igreja, para que a igreja creia, para que a igreja viva, e viva em abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, igreja. Ele ressuscitou por você, meu irmão. Talvez tem coisa que você está carregando, está muito pesada. Entrega para Ele hoje. Coloca para Ele. Fala: Senhor, está difícil para mim. O Senhor é a minha esperança. Coloca diante dEle. É Ele. Para de esperar no homem aquilo que só Deus pode fazer por você. Comece a confiar nele. Irmão, Jesus está acima da vacina. Você pode vacinar, mas quem que vai fazer o negócio fazer efeito no seu corpo é o Senhor. Se eu e você estamos aqui vivos ainda, é porque Ele está cuidando de nós pela misericórdia dEle. E aqueles irmãos que partiram, não morreram, não estão presos na sepultura não, vai ficar saudade. Mas nós vamos encontrar com eles lá no céu. Nós vamos encontrar com os irmãos lá, celebrar junto. Nós vamos adorar o Senhor diariamente, declarar diariamente: Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o provedor de Abraão, de Isaac. Foi Ele que proveu o cordeiro, ou o Senhor proveu o cordeiro no seu lugar, no meu lugar. Ele já proveu, irmão. Ele não vai prover. Jesus não precisa mais morrer por nós, Ele já morreu por nós. Bastou uma vez, basta uma decisão nossa de seguir Ele, de servir a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É assim que nós devemos amar o Senhor, e nós vamos desfrutar de todas as suas promessas que estão já registradas na Bíblia. Irmão, se eu e você conseguir desfrutar de 30% das promessas da Bíblia, irmão, você vai ser a mulher e o homem mais realizado dessa terra. 30%, porque tem demais. É tanta promessa de Deus, irmãos, que nós nem sabemos mais. Tem um segredo para desfrutar dessas promessas. Está lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Deuteronômio 28 fala assim: olha, se você obedecer, eu vou fazer você prosperar, eu vou abençoar você no campo, eu vou abençoar você na cidade. Então a promessa de Deus, sabe como nós vamos desfrutar? Pela obediência. Abraão foi feliz quando obedeceu pela fé, e nós obedecemos pela fé. Andar pela fé e não por vista. Andar, sabe o que é fé? Existem 5 sentidos, não existe? Olfato, paladar, audição, me ajuda aí. Vamos lá, são 5, vamos começar de novo. Paladar, audição, olfato, visão e o que mais? E tato, isso, e tato. Fé é não andar por nenhum desses sentidos. Esses aqui você pode confiar. Mas andar pela fé é não confiar no que você vê, no que você toca, no que você sente o cheiro, no que você sente o sabor. Fé é não confiar em nenhum dos 5 sentidos, é confiar na palavra. Sabe por quê? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é ler a palavra e falar assim: eu tomo posse dessa palavra. No versículo 4 de Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou as minhas dores. Aí o versículo 5 ele fala assim: e eu creio que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, Ele levou os meus pecados, as minhas iniquidades. É assim que eu e você temos que ler a Bíblia, irmãos, tomando posse da palavra na nossa vida, aplicando a palavra de Deus, crendo que nós servimos um Deus vivo. Quem é o Senhor? Qual é o seu nome, Senhor? Eu sou o que sou, e sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15.
Lá no Antigo Testamento, Moisés: Senhor, que é o Senhor, eu sou o que sou, Moisés. Ou seja, eu sou eterno, eu sempre existi, eu sou o Criador, eu sou onipotente, eu sou onipresente, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou a bandeira, eu sou aquele que socorre, aquele que clama a mim, eu sou aquele que socorreu Agar no deserto com seu filho, não deixei ele morrer, mesmo que os pais, que Abraão dispensou ele, o Senhor cuidou de Ismael, mesmo ele não sendo o filho da promessa. O que Deus está dizendo, irmão? Todo mundo é importante para Ele, todos nós somos importantes para Ele, todos nós temos o mesmo valor para Ele, não importa a nossa história no passado, nós somos importantes para Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero convidar aqui a irmã Luciana e o Mariano, pode vir aqui, tem como, irmãos? Para me ajudar a distribuir a ceia. Mas antes eu quero fazer uma oração. Eles podem ficar aqui do lado, por gentileza, um de um lado e outro de outro. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, que Cristo nos substituiu, ó Pai, quando Ele foi para a cruz em nosso lugar, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra, ó Deus, nos revela as bênçãos sem medida, sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Agora, Senhor, eu te peço, ó Deus, se houver algum enfermo, um familiar enfermo, de alguns dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor, que estão assistindo, ó Pai, esse culto, participando através da transmissão, Senhor, que o Senhor visite com o Teu poder, assim como o Senhor visitou o irmão Marcel lá no hospital. Visita os irmãos que estão internados, Senhor, em nome de Jesus, com o Teu poder, Senhor, que cura, porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, Jesus levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, mas Jesus ressuscitou por nós, para nos garantir a vida eterna, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a Tua noiva, ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Deus, que nós possamos, ó Deus, relembrar diariamente aquilo que o Senhor fez por nós, não só na Páscoa, mas que o nosso coração seja grato, ó Deus. E nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas fraquezas, as nossas limitações, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, ó Pai. Nós cremos que o Senhor pode por nós, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos também por essa mesa, ó Deus. Abençoe os elementos dessa mesa. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos símbolos aqui representados, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos que vão participar da ceia, que são batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Talvez você está nos visitando, mas você está em plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus, com os seus líderes. Então eu gostaria que você permanecesse em pé, você que vai participar da mesa, enquanto os irmãos distribuem os elementos, mas não coma ainda, nós vamos comer juntos. Amém? Os irmãos podem, por gentileza, estar distribuindo. Condenado era Israel, Você que ainda não é batizado e deseja se batizar, depois nos procure, ou procure o seu líder de célula. Nós vamos estar te ajudando, passando os cursos para você fazer, e quem sabe em breve você possa descer as águas e assim cumprir o chamado de Deus na sua vida, tá bom? carreguei, me vi
e cometi. Era eu condenado, era eu, condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu, condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Alguém ficou sem receber? Faz um gesto para nós. Se alguém ficou sem receber algum elemento, a irmã ficou lá. Qual irmã? Pão? Mais alguém? Recebeu os elementos, o pão e o suco certinho? Quero ler com você aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém, irmãos? Vamos comer desse pão e em seguida beber desse cálice em memória do Senhor Jesus. Comamos e bebemos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus entregou-se na cruz em nosso lugar, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, ó Pai, para o perdão dos nossos pecados. Agora, Senhor, como diz a tua palavra, que quando participamos da mesa do Senhor, em memória do Senhor Jesus até que Ele venha, anunciamos aquilo que Ele fez por nós, quando Ele morreu e derramou o seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, mas também através desse memorial, Senhor, nós declaramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua noiva. Aguardamos ansiosamente a tua volta, Senhor, porque, ó Deus, nós sabemos que a paz que o mundo não tem, o Senhor tem para nós, e nós queremos, ó Deus, como nós lemos hoje, participar da tua mesa, Senhor, aí no céu, nos reunir com o Senhor aí no céu, como um só povo, como uma só nação, com um só língua, adorando, declarando que o Senhor é santo, declarando que o Senhor é rei, declarando que o Senhor é Senhor dos senhores. Nós te agradecemos, ó Deus, e que ao participarmos dessa mesa, não seja para nossa condenação, e sim, ó Deus, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais nos fortalecer no Senhor, na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Tem como cantar um cântico aí bem alegre? Obrigado, irmãos. Vamos celebrar. Vamos celebrar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, após ceiar, Ele celebrou, Ele cantou um cântico a Deus. Não fala que cântico que foi, mas nós podemos essa manhã celebrar o Senhor, porque Ele ressuscitou. Amém? O Senhor Jesus não só morreu, Ele ressuscitou por nós. Isso é o motivo da nossa alegria. Nos traz esperança que nós vamos ressuscitar com Ele. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado,
tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Declare bem forte. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Declare bem forte. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você, para sua família. Mais uma vez, uma feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus continue governando você e a sua casa. Que Deus te abençoe e te faça prosperar essa semana. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor seja com você. Que as trevas recuem aonde você chegar, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de... Vamos falar a frase? Vamos declarar que em Jesus nós somos mais que vencedores. 1, 2, 3. Em Jesus somos mais que vencedores.